Olá a todos. Nesse vídeo estaremos falando sobre o planejamento para a construção de um software, onde estaremos aí embasando nos conceitos de modelagem UML, teste e validação do sistema e manutenção de software. A equipe responsável pela realização do trabalho é composta pelos componentes Aloysio Souza Porto, Clérisio Teixeira Pereira, Francisco Fernandes Guimarães e Francisco Sales Oliveira Neto. Bom, para a realização aí do nosso trabalho, nós estamos aí embasados em um estudo de caso em que o seu Manuel acabou recentemente de inaugurar um pequeno mercado e está precisando de um software para controle do negócio. Esse estudo de caso terá como escopo que o software deverá operar na arquitetura cliente-servidor e deverá, entre outras coisas, registrar e manter o controle dos produtos em estoque, das receitas e despesas, assim como também o registro dos clientes e fornecedores. Para a construção do software, será realizado um projeto que abrange o conceito de modelagem UML, teste e validação do sistema e manutenção do software, como já havia dito antes. A modelagem do software do estudo de caso será feita através da utilização de diagramas de caso de uso e de CRAS, onde traz diagrama irá ilustrar a funcionalidade da aplicação. O diagrama de caso de uso é composto pelos autores, atendente de caixa e gerente. O autor atendente de caixa opera diretamente na máquina cliente e relaciona com os casos de uso. Realizar login cliente, que após realizar esse login, ele vai poder relacionar com os casos de uso, registrar a saída de mercadoria e registrar recebimento de mercadoria. Ambos os casos de uso ilustram o cliente, ou melhor, o atendente de caixa realizando o atendimento a um cliente quando chega no mercado para poder estar efetuando a compra de uma determinada mercadoria. Já o autor gerente vai operar diretamente na máquina servidor e vai poder estar relacionando com os casos de uso e realizar login no servidor. Uma vez realizado o login no servidor, ele vai poder estar cadastrando um fornecedor. Após cadastrar esse fornecedor, ele também pode estar registrando a entrada de mercadoria fornecida por esse fornecedor e também registrando o pagamento dessas mercadorias a esse fornecedor. O gerente também vai poder fazer o cadastro de clientes, uma vez que ele é uma especialização do atendente de caixa, ou seja, o gerente pode realizar as mesmas funções que o atendente de caixa realiza. Ambos casos de uso, registrar a entrada de mercadoria, que é executado pelo gerente, e registrar a saída de mercadoria, que pode ser executado tanto pelo gerente ou pelo atendente de caixa, vai gerar o caso de uso controle de estoque. Prosseguindo aqui com a nossa apresentação, nós vamos falar agora sobre o diagrama de classe. O nosso diagrama de classe ele é composto pela seguinte classe login, que ela contém dois atributos, ambos do tipo string, sendo um ID e uma senha. Temos a classe funcionário, composta de 5 atributos, também do tipo string, sendo nome, RG, CPF, endereço e cargo. A classe cadastro, composta de 2 atributos, do tipo string, nome e endereço. A classe cliente, composta de 3 atributos, também do tipo string, RG, CPF e referência. E a classe fornecedor, composta de 2 atributos, também do tipo string, CPF e CNPJ. Prosseguindo, nós temos a classe mercadoria, composta de 4 atributos, ambos do tipo string, nome, marca, código e preço unitário. As classes saída e entrada, também composta de 2 atributos, ambos do tipo string, sendo quantidade e preço total. As classes receita e despesa, também composta de 2 atributos, do tipo string, sendo total geral. E por último, nós temos a classe estoque, composta de 6 atributos, sendo 3 do tipo mercadoria, que é nome, marca e código, 2 do tipo entrada, 1 do tipo entrada e 1 do tipo saída, que são os atributos de quantidade, e 1 do tipo string, que é o total em estoque. Dessa forma, após realizar um login, o funcionário ele vai poder cadastrar 0 ou muitos clientes, assim como vai poder cadastrar 0 ou muitos fornecedores.
E um ou muitos funcionários, após realizar o login, vai poder dar entrada em zero ou muitas mercadorias, assim como vai poder dar saída de zero ou muitas mercadorias. A saída de uma ou muitas mercadorias vai gerar uma receita. E a entrada de uma ou muitas mercadorias vai gerar uma despesa. Ambas, entrada e saída, vai gerar o controle de estoque. Prosseguindo aqui com a nossa apresentação do trabalho, vamos estar falando agora sobre o teste de validação do sistema. Bom, para garantir que o software do estudo de caso atenda aos requisitos feitos na especificação do contrato, ou seja, que os requisitos são esses: dar entrada e saída de mercadoria, registrar pagamentos e recebimento, cadastrar clientes e fornecedor, certo? Garantir que somente pessoas autorizadas possam acessar o sistema, certo? Uma série de testes deve ser realizado. Dentre os testes usados na validação do software, destaca-se os testes de caixa preta, tais como teste de arquitetura cliente-servidor. Esse teste é devido ao fato do software operar em tal arquitetura. Dessa forma, os testes serão realizados da seguinte maneira. Primeiro, é feito o teste na aplicação do cliente no modo individual, na tentativa de descobrir erros de operação. Após a realização do teste cliente, são testadas as funções de coordenação e gerenciamento de dados do servidor. É considerado também o desempenho do servidor como tempo de resposta geral e taxa de saída de dado. Em seguida, é feito o teste de base de dados, onde é testado a exatidão e a integridade dos dados armazenados pelo servidor. São examinadas as transações postadas por aplicações cliente para assegurar que os dados estejam corretamente armazenados, atualizados e acessados. É testado também o arquivamento. Prosseguindo, são realizados os testes de transação, onde é criada uma série de testes para garantir que cada classe de transação seja processada de acordo com os requisitos. Os testes focalizam a exatidão do processamento e também os problemas de desempenho, como, por exemplo, tempo de processamento de transação e volume de transação. E, por último, são feitos os testes de comunicação de rede, onde é testada a arquitetura completa, cliente e servidor, incluindo operação e desempenho da rede. Nesses testes são verificados se as comunicações entre os nós da rede ocorrem corretamente e se a postagem de mensagens, transações e tráfego relacionado com a rede ocorre sem erro. Deve ser executado também teste de segurança da rede. Após a realização dos testes de arquitetura cliente-servidor, são feitos e realizados os testes de aceitação, entendeu? Devido ao fato do software ser personalizado para um cliente específico, que no caso aí do estudo de caso é o senhor Manuel, e também por estar especificado no contrato, o treinamento de funcionário como parte do produto software. Esse teste visa capacitar o usuário final e validar os requisitos do sistema. Também são feitos testes de segurança, ou seja, um dos requisitos não funcionais do software é que o mesmo deverá ter acesso restrito somente a pessoas autorizadas, ou seja, somente o usuário de posse de conhecimento da senha pode acessar o sistema. Então, para garantir que esse acesso seja feito de forma correta, os mecanismos de proteção deverão proteger de acesso indevido. Nesse caso, o teste deve ser planejado para testar, por exemplo, a segurança de senhas, proteção contra acesso de determinadas funções, proteção dos dados durante a queda do sistema e etc. Prosseguindo, nós temos o teste de stress, que devido ao fato do programa trabalhar com grande quantidade de dados, uma vez que abrange registro de produtos, clientes, fornecedores, entrada e saída de mercadorias, receita, teste, tem como objetivo executar o software de forma a exigir recursos em quantidade, volume ou frequências anormais, como por exemplo limite de memória, volume grande de dados de entrada, pesquisa e etc. E por último nós temos o teste de desempenho,
que um dos requisitos não funcionais do programa aí solicitado pelo Samuel é agilidade no atendimento ao cliente. Dessa forma, o teste tem como objetivo testar os requisitos de desempenho definidos na especificação do contrato. Prosseguimos aqui, agora vamos falar sobre manutenção de software e o processo de modificação de software. Prosseguindo aqui, vamos falar, desculpa gente, prosseguindo, vamos falar sobre manutenção de software, que na verdade é o que? É o processo de modificação do software depois de o mesmo ter sido colocado em uso. De acordo com as regras de negócio estabelecidas no estudo de caso, a manutenção do software será realizada mediante as seguintes categorias. Temos aí a manutenção corretiva, que tem a função de realizar reparo referente a eventuais problemas que possam vir a surgir, como, por exemplo, estouro de pilha, onde a capacidade de armazenamento do banco de dados é insuficiente para acompanhar o crescimento do estoque. Então, os desenvolvedores do software vai estar sempre fazendo esse tipo de manutenção. E também tem manutenção adaptativa, para realizar adaptações de software instalado para a inclusão de novos departamentos que têm a necessidade de lidar com medidas de peso fracionária, como, por exemplo, hortifruti e açougue. Ou seja, ao abrir o negócio, o seu Manuel, ele não tinha um departamento açougue no mercado dele. Porém, possa ser que futuramente ele possa querer incluir esse novo departamento no mercado. Então já ficou definido no contrato que caso ele resolva vir adicionar esse novo departamento no mercado, os desenvolvedores de software deverão fazer esse tipo de manutenção, ou seja, adaptar o software a essa nova realidade. Ok, gente, essa aqui foi a apresentação do nosso trabalho, certo? Os dados aí referente às informações para construção do trabalho foram extraídos do livro de Presma, caso engenharia de software, recurso eletrônico, uma abordagem profissional. Caso vocês queiram acessar, buscar mais informações, pode estar procurando esse livro, que lá está falando tudo a respeito da engenharia de software. Muito obrigado.